Bom, pessoal, dando continuidade na sequência que a gente está fazendo aqui de conversas com os candidatos a prefeitos da região, a gente conseguiu falar dessa vez com o Jonatas Nunes, ele é candidato do PSOL à Prefeitura do Guarujá. A conversa ficou bem legal aqui, eu espero que a gente tenha conseguido apresentar o programa de governo dele, tirar algumas dúvidas e dar mais profundidade para essa discussão, para esse debate político. Confere aí. Bom, eu sempre costumo dizer que essa é a única pergunta que a gente repete. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre como é a sua trajetória política, por que de você estar se candidatando esse ano como candidato a prefeito pelo PSOL do Guarujá. Bom, sou Jonatas Nunes, militante e candidato a prefeito pelo PSOL Guarujá. Tenho 44 anos. Comecei a militância no movimento social, movimentos de contestação na minha adolescência, através do movimento estudantil. Fundei o primeiro grêmio da Ilha de Santo Amaro, foi o Grêmio 26 de Julho do Marcílio Dias, isso ainda por volta, se não me engano, de 85. 86, participei da refundação da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e também fundamos nesse período a UMESG, União Municipal dos Estudantes Secundaristas do Guarujá. De lá para cá, eu não parei mais de fazer militância social, é uma constante. Participei de fundação e direção de sindicatos, ONGs, fui coordenador e refundador do CAV, Coletivo Alternativa Verde, que fez diversas denúncias na área ambiental, na Baixada Santista inteira, teve assento no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Também participei de fundação de 4 centros de cultura na Ilha de Santo Amaro, sendo que o primeiro em 1991, chamado Casa de Cultura Alternativa Fernando Pessoa, na Rua Mauri, em Vicente Carvalho, em Itapema. Participei do Teatro Popular de Itapema, o TPI, que foi um celeiro de formação para atores, dramaturgos, com um viés mais popular, um viés mais de esquerda. E também a gente participou, eu fui escritor, ajudei a escrever o projeto e fazer a gestão do projeto Cata Sampa. E eu coordenei esse projeto na região do estado de São Paulo, sendo que era Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista, onde o objetivo era fazer a construção, gestão de cooperativas de catadores de material reciclável e empoderamento dos catadores na cadeia produtiva dos recicláveis, dos resíduos. E a gente conseguiu colocar em prática esse projeto, teve financiamento ainda tem financiamento da Petrobras, né? Então foi uma grande experiência com gestão na área de resíduos também. Eu sou estudante de terceiro ano de Direito, permaneço militante dos movimentos sociais e hoje ocupo a Secretaria de Formação Política da CEMAG. A CEMAG é a Confederação Municipal de Associações do Guarujá, que reúne mais ou menos aí entre 15 e 20 associações. Na cidade existem mais associações do que as que estão filiadas à CEMAG, mas organizadas dentro da CEMAG nós temos esse número. São as organizações que estão mais alinhadas num projeto de formação política, um pouco mais ligados, vamos dizer assim, à esquerda, um conjunto de partidos e grupos políticos que fazem parte em várias direções de associações de bairro, mas que tem como ponto comum, objetivo comum, a melhoria dos bairros, a formação política dos quadros e a contestação ao governo Antonieta, porque tem muitas associações de bairros que infelizmente ficaram alinhadas com o governo porque foram cooptadas suas lideranças. A CEMAG é a organização que reúne um número significativo de associações de bairro e que tem uma oposição programática ao governo Antonieta, não contra a cidade, mas contra essa administração. Com um pouco mais, cerca de 30 anos de militância, me sinto preparado aí para esse projeto, encarar esse projeto da renovação do PSOL que está renovado na cidade, de colocar uma alternativa do PSOL para a cidade, uma alternativa à esquerda, uma alternativa de contestação à esquerda dentro desse quadro político onde só tem mais do mesmo. Eu vi aqui que uma das propostas de vocês é aumentar a quantidade de conselhos e a participação popular na política. Como isso pode ser incentivado de forma legítima? Em primeiro lugar, a juventude tem um poder muito grande na cidade e esse poder está abafado.
Então, a gente acha muito importante que você tenha os canais aí de acesso para a juventude poder estar ocupando esses setores. E aí eu posso te falar o seguinte, se a gente, por exemplo, tem um setor de esporte, e a juventude hoje pratica esporte, mas não tem como poder se manifestar, poder lutar por uma quadra de esporte no seu bairro, ou por uma pista de skate, ou por um Bolsa Atleta, ou por questionar se a prefeitura gastou 20 milhões com estádio de futebol e poderia estar investindo em outros setores, como piscina olímpica no bairro, etc. Então, hoje a juventude não tem como ter esse acesso. Mas se a gente criar um conselho de esporte, uma formatação onde ele não seja só consultivo, ele possa ser deliberativo também, com fundo orçamentário próprio, a juventude pode se empoderar disso e criar política pública no setor. Aí o que vai acontecer? Não é só o traficante que quer participar da vida política, não, porque ele sabe que ele tem as limitações dele. Quem vai estar ocupando são as pessoas que já têm trabalho no setor, seja ele esporte, saúde, meio ambiente, segurança, etc. Porque nós vamos estar convidando, além desses setores, juventude, mulheres, negros e negras, LGBTs, nós vamos estar convidando, por exemplo, no setor da saúde, os trabalhadores da saúde, que são os funcionários que precisam estar empoderados. Na educação, nós vamos estar chamando todos os trabalhadores da educação. Não é só não é a diretora ou o professor, é a merendeira também, é o pessoal da limpeza, que hoje é terceirizado e que a gente não quer mais que seja terceirizado, que seja um funcionário público concursado e com plano de carreira. Então, quando as pessoas notarem que a gente tem um outro olhar, as pessoas vão ver a gente de forma diferente também e vão participar de forma efetiva com políticas públicas realmente democráticas e populares. Me fiz entender? Sim. Foi claro. Um outro ponto que você aborda no teu plano de governo é diminuir os salários abusivos pagos pela prefeitura. Né? A gente sabe que tem uma série de cargos que tem um salário que às vezes a gente nem sabe para que serve o cargo, né? Exato. Em que cargos a gente poderia correr essa diminuição, né? Em que áreas e cargos? Como que isso poderia correr de fato? A gente economizar o dinheiro da prefeitura ou investir ele em outros pontos mais importantes? Então, em primeiro lugar, a gente tem um compromisso que a gente sabe que, embora seja um compromisso que, em termos de números absolutos, ele passa até a ser simbólico, porque não é a economia, por exemplo, do salário do prefeito que vai resolver os problemas do município. Isso aí qualquer pessoa concorda. Mas nós, simbolicamente, queremos cortar metade do salário do prefeito, do vice, de todos os secretários, e a gente quer extinguir alguns cargos que a gente fez o estudo do organograma do município e a gente sabe que não tem funções práticas, não tem funções, não tem nada pragmático que essa função possa fazer e que possa ser imprescindível ao serviço público. Por exemplo, secretário adjunto. Nós temos 22 secretários adjuntos que custam um pouco mais de R$20 mil aos cofres públicos, né? A gente está falando aí em torno de, mensalmente, 400 e poucos mil reais, vezes 13, né? Você está falando aí numa economia de 6 milhões, mais ou menos, quase, que é o que os secretários adjuntos custam ao município. Sem ter porque todos os cargos têm as competências. Compete ao fulano de tal fazer tal coisa. Ao secretário adjunto, compete instituir o secretário na sua ausência. Então, não é uma função tão digna assim, que tenha que ter um recurso tão alto disponível para que essas pessoas possam fazer essa função. A gente acredita que é possível ser feita essa função de outras formas e economizar para os cofres públicos. Isso é uma forma simbólica, que mesmo que não vai resolver todos os problemas de política pública, mas você pode ter economias a gente calcula hoje que dá para fazer uma economia de cerca de 20 milhões de reais no setor do funcionário que não é o funcionário concursado, é o funcionário comissionado. Tem distinção entre um funcionário e outro. Com esse dinheiro, a gente pode aplicar em cultura, em saúde, em educação, né? E aí você reverter alguns problemas em alguns setores. É uma coisa simbólica, mas eu acho que é necessária para a gente resgatar a credibilidade da classe política. Não, isso é perfeito, mas isso pode ser feito imediatamente, não é necessário nenhum tipo de aprovação da Câmara? O prefeito isso pode ser feito por decreto, porque isso daí não é necessariamente... Os funcionários
concursados, você só pode ter algum tipo de mudança, seja de bonificação, aumento de salário, plano de carreira, ou você fazer retirada de algum ganho, como foi agora, infelizmente, a ADIM, que foi proposto pelo vereador, que é o Val advogado, questionando os valores que eram pagos aos funcionários públicos concursados, e a prefeita se beneficiou dessa ADIM, né, essa ação de inconstitucionalidade, e conseguiu baixar o salário dos funcionários. Então, ela foi muito esperta, né, muito astuta em conseguir um recurso legal para baixar salário. Isso só pode ser feito com aprovação, não é possível ser feito por decreto, você precisa ter, inclusive, aí o acompanhamento do Ministério Público, etc. Mas, no nosso caso, não é funcionário público concursado, é funcionário de confiança, são os cargos de confiança. Isso se faz por decreto. Eu posso baixar salário e posso reduzir ou extinguir cargo por decreto. É lógico, esse decreto vai ter que ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, mas o Poder Executivo ele pode fazer uma pressão política, ele pode convidar o conjunto da sociedade para acompanhar o nosso projeto, né? E que vai tramitar na Câmara, ou o nosso decreto, e acompanhar a aprovação. E assim, com a pressão do poder popular, é quase impossível. Eu não sei se alguém discordaria de mim aí, de que o apelo popular a um projeto desse, vindo do Executivo, com esse poder simbólico, é muito difícil não ser aprovado. Uma outra questão, estava dando uma olhada aqui no financiamento de campanha. Esse ano o financiamento privado de campanha por parte de empresas foi proibido, né? É somente financiamento público. Isso é uma coisa que o pessoal já fazia anteriormente, né? Mesmo antes de ser proibido. Eu estava dando uma olhada aqui para ver se eu consegui encontrar a lista do financiamento dos prefeitos do Guarujá, né? Eu acho que vocês não declararam ainda, né? Onde vocês estavam com zero aqui, tá zerado no site. O nosso financiamento veio só de fundo partidário. É um recurso pequeno, okay. Mas nosso material não tem financiamento de CPF ainda. A gente tem algumas pessoas que são militantes nossos, que pretendem fazer doações. Você sabe que tem uma limitação para o CPF, que eu não me recordo 100% qual é o valor exato, mas deve ser em torno de R$1.000, R$1.100 para quem tem um ganho baixo, que é a média do ganho da maioria dos militantes que estão hoje nas campanhas, não só no Guarujá, mas, enfim, do PSOL no Brasil quase que todo. Então, okay. Desculpa. No máximo que a gente possa ter é R$1.000 quando tiver. O restante vem de fundo partidário, que é muito pouco, é pequeno, mas que é o suficiente para a gente rodar material, enfim. E toda a nossa militância não tem um militante pago, ou seja, a gente não tem aqueles tradicionais seguradores de bandeira que ficam... Então, isso daí reduz muito o nosso custo, né? Porque todos os militantes são voluntários. Não, justamente isso que eu ia perguntar. Como é feita essa campanha? Porque eu tava dando uma olhada aqui em outros candidatos a prefeito do Guarujá, por exemplo, tô vendo aqui Gilberto Benzi, do PSDB. Até agora, o arrecadado dele tá em R$120.800. O doutor Walter Suman, do PSB, tá com arrecadado até agora de R$110.722. Isso não é o final ainda, né? Não foi fechado essa conta, então provavelmente eles vão fazer uma outra declaração depois, ajustando esse valor. Eu lembro também aqui em Santos, quando eu consultei os candidatos a prefeitos de Santos, eu vi que tinha uma discrepância muito grande, assim, era muito acentuado entre os candidatos, por exemplo, do PSDB, do PCdoB, candidatos do PSOL ou de outros partidos. Vocês acham que o financiamento público de campanha tem acontecido de forma efetiva? Parece que, às vezes, as pessoas que doam dinheiro para as campanhas de alguns candidatos são pessoas que já estão ligadas à vida pública ou que, de repente, já trabalham na prefeitura. Então, eu não sei, como vocês veem isso? Vocês veem que tem realmente contribuído para deixar as campanhas mais justas, né? Que não tenha um interesse comercial por trás das campanhas? Ou ainda está distante do que seria o ideal isso? Não, são duas questões distintas. Uma é se realmente melhorou em alguma coisa. Tem os políticos mais tradicionais dizem que as campanhas ficaram engessadas. Agora não se pode fazer nada. Isso é um ponto de vista. Isso normalmente a direita tem esse ponto de vista. Agora, aquilo que eles chamam de engessamento, para nós é o natural, porque nossas campanhas sempre foram engessadas, porque o que eles chamam de engessamento é falta de dinheiro. Mas é a falta de dinheiro correndo principalmente com a rodo, né? Aquele dinheiro que entra
para tudo, para comprar saco de cimento, aterro, telha, é aquela coisa que você faz aquelas doaçõezinhas, aquelas ajudas ao eleitor, que na verdade são compra de votos. Então, esse setor ficou muito difícil, ficou um pouco mais engessado, porque a fluidez do dinheiro não é como as outras campanhas. Para nós, isso é indiferente. Agora, a gente tem um costume no Brasil, a classe política brasileira, ela é a senhora mãe do jeitinho, se dá o jeitinho para tudo. Então, você não pode hoje ter financiamentos oficiais, e os políticos tradicionais, eles tentam um paralelo, eles tentam um equivalente ao que é o Caixa 2. Então, isso é uma coisa que é muito mais difícil você pegar. Você precisa ter uma sociedade cultural e educacionalmente preparada, quer dizer, com uma cultura e com uma educação, de ser fiscalizador da classe política no período eleitoral. Que seja aquele cara que está aproveitando a tecnologia atual, o celular, que pode fotografar, as redes sociais, a internet tem links disponíveis do TSE para fazer denúncias. E isso ainda a própria população, ela não se sente partícipe, ela não acha que ela pode ser uma denunciadora, que fica somente, por exemplo, por outro setor da classe política fazer a denúncia de outros candidatos. Fica parecendo que a gente tem perseguição, às vezes, com alguns candidatos que a gente percebe que tem abuso do poder econômico. Mas quem deveria estar fazendo também a denúncia era o conjunto da sociedade, você entende? Porque daí, o que acontece? Nós mesmos, por exemplo, entramos com algumas ações contra alguns candidatos, mas é complicado, é um volume enorme de ações que você teria que entrar e fazer o acompanhamento. Você não faria a sua campanha, você ficaria se dedicando só a denunciar a campanha dos outros. Mas, de qualquer forma, a gente considera que foi um avanço. Está muito aquém do que poderia ser? Está. Mas ainda é um avanço, porque a gente tem que pensar novas formas, até para a próxima eleição, de impedir o abuso do poder econômico, que essa é a grande questão. Se você tiver uma eleição com abuso do poder econômico, você não discute ideias. A gente precisa colocar no poder pessoas que tenham projetos de verdade, que tenham ideias, que queiram dialogar. E como é que é possível fazer isso se você tem, de um lado, pessoas muito boas, que se dedicam o ano inteiro, que fazem militância, que estudam a cidade, que se preparam, enfim, que constroem um projeto político partidário, etc. E, do outro lado, você tem o pessoal que chega na hora H e monta 20 mil bocas de urna. Então, é complicado, né? Então, a gente tem avançado um pouco mais, mas ainda não é o suficiente. Mas, Jonatas, ainda ligado à pergunta que o Magno fez, nós vimos em alguns casos que, mesmo não permitindo que o financiamento fosse feito por empresas, muitos CPFs que são ligados aos políticos acabam fazendo essas doações. Sim. Eu vi, por exemplo, há um tempo atrás, algumas prestações de contas do PSOL e tinham diversas doações, até de valores muito maiores do que as outras doações do senador Randolfo Rodrigues, do deputado Jean Willis, doações de valores muito mais altos. Esse dinheiro que eles estão doando também, de alguma maneira, não está saindo do dinheiro do governo, porque eles estão ganhando esse dinheiro por estarem eleitos? Não, mas são duas coisas distintas. Por exemplo, você pode, através do CPF de qualquer pessoa que tem um pequeno comércio, tem um dispositivo legal que limita a possibilidade de ter um máximo que você pode doar segundo o seu imposto de renda. Aí você tem que ter essas pessoas, elas não podem ultrapassar o limite que o imposto de renda delas permite. Agora, se a fonte que ela tem ela trabalhar como funcionário, porque ela ganhou um cargo comissionado, se ela é funcionário porque ela tem um cargo concursado, ou se ela tem um mandato no legislativo, isso daí não está com impedimento legal, porque ela está enquadrada legalmente no fato de que ela tem uma limitação de imposto de renda, e a fonte dela é uma fonte legítima, você concorda? Não tem nada de legal alguém ser eleito por mandato de vereador, deputado estadual, federal, não existe nenhuma ilegalidade, nem criminalmente, nem juridicamente, nem moralmente, porque a gente não pode condenar uma pessoa porque ela é deputado, por exemplo. Ela tem os seus direitos civis, o que ela não pode fazer é arrumar para o campo da ilegalidade. A ilegalidade não está em você fazer uma doação do seu CPF que esteja
dentro do ordenamento jurídico, dentro da legalidade, dentro das limitações impostas pelo TRE, pelo TSE, impostas para a limitação do teu imposto de renda. O crime legal e moral é o financiamento empresarial de campanha, o Caixa 2, o desvio de verba, porque quando você declara, quando você faz uma doação e toda essa doação está declarada, ela é tão legalizada, ela é tão legal, que você pode ter acesso a ela e você pode questioná-la. Aquilo que é criminoso é justamente aquela que a gente não consegue pegar, que é aquela que é feita por debaixo dos panos, que é o Caixa 2, que essa sim é que dá o peso na discussão política, que desequilibra o processo político. Porque enquanto você tem alguém doando legalmente, dentro das suas limitações, você tem do outro lado pessoas que têm um abuso do poder econômico por Caixa 2. E isso aí é que faz desequilíbrio. Uma das questões que eu vi também você comentando, e até esbarra na questão da Controladoria Geral do Município, com relação ao pente fino nos contratos que a Prefeitura já tem. Você até citou em uma entrevista sobre o contrato com a empresa de lixo e o contrato com a Translitoral. Eu queria saber por que você citou esses dois contratos, porque até por causa do curto tempo da entrevista, acabou ficando só na citação, assim, mas eu fiquei curioso para saber se tem alguma coisa que chama atenção nesses contratos, não sei se já foi feita alguma investigação, se já acontece alguma coisa hoje em dia com relação a isso, mas por que você citou esses dois? Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês neles? Então, tem esses dois, e eu até gostaria de discorrer um pouco mais sobre alguns outros contratos que tem. Você tem, por exemplo, hoje, o atual vice-prefeito do PSDB, que é o Dr. Valdir, ele é vice do Benzi. Ele foi processado, à época, por desvio de verbas em torno de 18 milhões de reais no período da EMURG. O que era a EMURG? Era uma empresa municipal de obras. A EMURG terminou, foi fechada justamente porque o Ministério Público, um monte de setores aí, foi feita denúncia, foi um escarcéu à época, a mídia repercutiu muito isso daí. Então, qual foi uma das soluções? Acaba com a EMURG, que é uma empresa municipal. Em vez de acabar com a corrupção, acabaram com a empresa. A empresa, na teoria, pelo menos, ela era uma forma de você economizar, porque em vez de você fazer a contratação de empresas que fazem terceirização, flexibilização das leis trabalhistas, enfim, que possibilita ter mais facilidade para o desvio de verba, você poderia ter uma empresa municipal que tocasse as obras com funcionários públicos. Mas, enfim, aí fecham a empresa. Depois você tem depois do fechamento da EMURG, você tem todo o setor de obras na prefeitura, em que você tem N obras que hoje tem acusações de superfaturamento, tem muitos processos falando do Ministério Público. Você tem um processo que eu posso falar que o nome e falar de forma aberta, porque existe um processo sendo tocado agora pelo Ministério Público, que é da família Calil. A família Calil tem inúmeros imóveis que ela aluga para a prefeitura, onde o valor de mercado, o valor corriqueiro de mercado é cerca de R$2.000, R$2.000 e poucos reais, e elas alugam por 14, por 15, por 12 mil reais, absurdamente acima do valor comercial médio. Tem outro caso, por exemplo, que é a Terracom. A Terracom presta um péssimo serviço para a cidade, é notório. A Terracom acumula também, além da coleta de lixo, ela acumula também a zeladoria de bairros. E ela presta um péssimo serviço na zeladoria de bairro. O ano todo, com as cidades esburacadas, cidade suja, cidade com mato alto. Quando chega na época da eleição, eles fazem uma maquiagem, que é uma maquiagem eleitoreira. Bom, enfim. Mas por que a gente cita a questão da Terracom? Porque a Terracom é como se fosse a raposa tomando conta do galinheiro. Como é que funciona o pagamento da prefeitura para a Terracom? A Terracom faz a coleta de lixo, ela faz a pesagem do lixo antes de mandar para o aterro sanitário. A pesagem, quem fiscaliza a pesagem é a própria Terracom junto com a prefeitura. Mas, ora, a Terracom, historicamente, ela vem financiando a classe política da cidade. Aí você financia o político, elege o político, e depois esse político ele vai dizer quem vai fiscalizar a empresa que o financiou, para saber quanto que ela tem que receber dos recursos da prefeitura para fazer o pagamento do serviço que ela presta. Então, olha, você tem aí um jogo de interesses totalmente casado. Eu financio aquele cara que vai me fiscalizar depois.
Então, não é possível você ter, no quadro de empresas, teria que ser criminoso. Se eu sou uma empresa que financia o processo eleitoral, eu não posso participar de licitação depois. Você concorda? E é o que acontece. Hoje é comum, hoje é corriqueiro, é naturalizado essa ideia. As pessoas falam disso abertamente, é muito comum, é corriqueiro na cidade. A gente tem que ver isso com uma parte dessa cultura que tem que ser colocada no passado. Eu não posso receber financiamento empresarial de campanha e depois ter uma licitação que, curiosamente, a mesma empresa ela é a única que tem a condição de prestar aquele serviço que está previsto naquela licitação. Porque como que os caras fazem? A licitação ela é planejada, ela é organizada para que aquela empresa seja a única que possa fazer a prestação do serviço. Então, eu preparo uma licitação onde só aquele que já me beneficiou vai ser o beneficiado, porque ele é o único que pode prestar o serviço. Isso é feito pela Translitoral também e é feito pela Terracom. E eu cito as duas, não porque seja o único caso, mas porque ambos levam do município quase 150 milhões de reais por ano. Então, você tem uma gestão de 4 anos, onde eles levam 500 e tantos milhões dos cofres públicos. Né? Então, esses dois são os principais, mas não são os únicos. Por isso que a gente fala de um pente fino em todos os contratos da prefeitura. A gente quer, nos primeiros 100 dias, criar uma auditoria cidadã dos contratos do município. A gente consegue, com certeza, descobrir coisas do arco da velha aí, coisas criminosas, e a gente acha que a cidade já está preparada, a gente está no século XXI, está preparada para ter esse tipo de atitude. A gente tem que ter a coragem de ter esse enfrentamento, descobrir onde estão esses desvios, né, que a gente está falando de dinheiro público, e reconduzir as coisas para a moralidade pública correta, de forma correta. E a gente vai fazer isso com o apoio de uma controladoria que vai ser independente, que vai ser concursada, que vai estar independente do poder público, vendo o interesse do que é público dentro da nossa cidade. Coisa que é inédito, nunca existiu e não tem ninguém com essa proposta até hoje. No caso específico da Translitoral, Jonatas, eu sou morador do município do Guarujá e eu confesso para você que eu prefiro andar a pé do que pegar um ônibus no Guarujá, porque o serviço prestado pela Translitoral ele é indigno. O contrato hoje, ele é passível de revisão pela duração ou por algum termo que exista? Seria possível assumir a prefeitura e, por exemplo, quebrar o contrato com a Translitoral? A Translitoral hoje, ela está com um contrato que ela é um contrato emergencial. Como que funciona isso? Né? A atual administração da Antonieta, ela queria que, justamente nesse período eleitoral, a empresa ainda tivesse um contrato emergencial, porque ao encerramento do contrato emergencial, obrigatoriamente, você tem só mais uma prorrogação do contrato emergencial e você tem que depois fazer a nova licitação, que é o novo contrato de concessão que a atual administração da Antonieta gostaria que fosse, no mínimo, de 25 anos a mais. Nós fazemos parte do movimento que tem vários setores da sociedade civil organizada, que chama-se Movimento pela Qualidade do Transporte Público. Esse movimento ele faz o acompanhamento das audiências públicas, ele faz as denúncias do Ministério Público, ele faz a provocação do Ministério Público para que ele se movimente em torno da fiscalização dos contratos ligados à Translitoral. E a gente também tenta, acessando, normalmente a empresa não disponibiliza com facilidade as informações para a gente, então a gente tenta usar os recursos que é a lei da informação, para poder ter acesso às planilhas da empresa. As planilhas é obrigatório ter a transparência da planilha e, por lei, deveria estar online. Eles não disponibilizam isso online, mas a gente faz a provocação via lei da informação e assim a gente pode obter as informações da planilha. A planilha significa custos, né, arrecadação e, em tese, a empresa tem que ter uma margem que é absurdamente pequena de lucro, porque esse lucro, pouca gente se atenta a isso, né? É um transporte público, então, que não deveria visar, o objetivo primordial não seria visar o lucro, seria visar a maior investimento, aquilo que fosse lucro teria que ser revestido em mais investimento para melhorar a qualidade do transporte.
O que acontece é que eles não fazem investimento adequado, mentem quando dizem que tem todos os 100% da frota adaptada para pessoas com deficiência, é mentira. Quando dizem que tem 100% da frota adaptada com Wi-Fi, é mentira. Quando dizem que o tempo de espera dos ônibus, entre um ônibus e outro, é média máxima de 15 minutos, é mentira, né? Todos sabem disso. E mentem quando dizem que conseguiram mais de 80% de todos os pontos de ônibus bem equipados, cobertos, seguros. É mentira. Todos sabem porque todos estão na mesma cidade. As pessoas, você não tem como inventar uma mentira e você olhar para a realidade objetiva em torno de você e saber que eles estão... a gente está com pontos de ônibus sucateados, velhos, descobertos, o ônibus é demorado, não atinge todos os bairros da cidade. Alguns pontos fazem com que você, dependendo de onde você mora, você tenha que andar 2, 3 quilômetros a pé até chegar à sua casa, ao seu trabalho. Enfim, para isso, a gente acha que o momento histórico é o mais perfeito. Nunca houve um momento histórico tão perfeito para a gente quebrar o contrato. Por quê? Porque nós estamos com um contrato emergencial. O novo prefeito que assumir, e a gente conseguiu que ele permanecesse emergencial, porque nós barramos a licitação. Então, o novo prefeito que assumir em 1º de janeiro, ele terá a função de ou prorrogar por mais 20 ou 25 anos essa mesma empresa, ou ele pode quebrar o monopólio. Essa que é a grande questão jurídica que está colocada. E nós vamos quebrar o monopólio. Mas uma coisa que a gente tinha dito é que mesmo que houvesse um custo para o município de a quebra do contratual, uma multa que fosse, nós íamos primeiro recorrer. Mas mesmo que fosse isso, valeria a pena pagar. Sabe por quê? Porque o custo-benefício da gente quebrar o monopólio, trazer outras empresas, em algum setor, criar linhas municipalizadas, para gradativamente a gente começar a construir uma empresa municipal, é um custo que vale a pena a médio e longo prazo. O que nós vamos ganhar a médio e longo prazo, tirando essa empresa, valerá a pena mesmo que fosse pagando uma taxa por quebra de contrato. Mas não vai ser necessário, porque agora, com esse contrato emergencial, a gente pode fazer isso e o novo prefeito fará. Se formos nós, faremos isso. É possível afirmar, então, que se você for o novo prefeito, a Translitoral não vai prestar o serviço de transporte público? Com certeza absoluta. A gente quebrará o contrato da Translitoral, faremos uma nova licitação e vamos fazer isso não de forma autoritária. Nós vamos montar, em primeiríssimo lugar, nos primeiros dias do nosso mandato, vamos chamar toda a sociedade civil, usuários, associação de pessoas com deficiência, vamos trazer a juventude, vamos trazer pessoas dos outros conselhos, vamos trazer a categoria dos trabalhadores da própria Translitoral para conversar, para eles darem os depoimentos deles, vamos colocar que uma das exigências para a próxima empresa, ou para as próximas empresas, ou para as cooperativas de vans que ocupem algum espaço, etc., seja ter o cobrador de volta, porque se você tem uma lei de trânsito que diz que o sujeito não pode dirigir e atender o telefone ao mesmo tempo, ele também não pode dirigir, cobrar e passar troco. Então, a Translitoral, à época, quando disse que tiraria os cobradores, seria para baixar o custo da passagem. Não baixou o custo da passagem e tirou a categoria dos cobradores, criando mais desemprego na cidade. Então, na próxima licitação que faremos, se formos o novo prefeito, incluiremos a questão dos cobradores, de uma empresa que consiga fazer um serviço 100%, com uma frota 100% adaptada para as pessoas com deficiência, que é uma exigência muito importante de uma demanda desse setor. E a gente tem que encarar que toda a população é uma pessoa potencial a ter uma deficiência. Você mesmo, que está aqui conversando comigo hoje, você pode ter nenhuma deficiência física, mas você saiu daqui do Rangote, escorregou na casca de banana, quebrou a perna, como é que você sobe no ônibus? Né? Então, a gente tem que ter um olhar de que toda a sociedade tem que ser inclusiva e que isso não é custo, isso é investimento para melhor qualidade de vida. E é possível. Se não houvesse recurso nenhum, tudo bem, nós somos uma sociedade pobre, uma sociedade que não tem recurso, e vamos ter que nos conformar que não existe a menor possibilidade. Mas não é essa a questão. Se trata de uma empresa rica, com
recursos passagens subsidiadas e presta um péssimo serviço. Pode sim ser substituída por uma empresa de melhor qualidade que preste um ótimo serviço. Então, uma das questões também que é bastante falada aqui na Baixada Santista é com relação à ligação seca entre Santos e Guarujá. Tem jornais aí que o pessoal fica compartilhando na internet de mais de 50 anos falando sobre isso, e até agora é uma coisa que é prometida, eleição após eleição, e até agora não tem nada prático sendo feito com relação a isso, né? Até começou o projeto, teve uma prévia do projeto do que seria, mas parece que não está aprovado ainda, não terminaram a decisão do traçado, teve várias alterações e tal. Se você for eleito, o que você acha que pode ser feito com relação a isso? Apesar de ser no âmbito estadual, né? Eu acredito que a Dersa, que cuida disso, seja estadual. O que você acha que pode ser feito com relação a isso? Não, primeiro porque é possível ser feito muita coisa em relação a isso. Tá? Por quê? Porque essa é uma discussão, embora você tem que ter... o âmbito é estadual e a Dersa faz parte desse âmbito estadual, mas a discussão é uma discussão da região metropolitana da Baixada Santista. Temos uma agência chamada Agência Metropolitana da Baixada Santista, que não tem um posicionamento claro quanto a isso. Então, nós, do Guarujá, vamos cobrar um posicionamento claro da agência sobre isso, e o nosso posicionamento será o seguinte: nós precisamos, em primeiro lugar, a gente acha importante essa obra, a gente acha que ela gera desenvolvimento, a gente acha que ela gera uma maior proximidade, uma unidade maior, não só comercial, como das populações de Santos e do Guarujá. Tá? Isso é fato. Mas tem algumas questões aí que não são apenas técnicas, são questões de âmbito social, são questões humanas. Você não pode, em nome de uma obra tão importante como essa, você sucatear a vida das pessoas, né? Você não levar em consideração a vida das populações, tanto do lado de Santos quanto da margem do Guarujá. Nos locais onde vai ser feito, onde está se pensando esse traçado, você tem ainda hoje centenas de pessoas que moram. Então, você tem que dar, em primeiro lugar, um destinamento adequado para a vida dessas pessoas, desses moradores. Segundo, aí viramos essa página, resolvido isso, com muito carinho, com muito cuidado, a gente tem que pensar no outro ponto. O outro ponto é o seguinte: não existe, por enquanto, vontade política real de ser feita essa obra, porque se houvesse vontade real, já teria sido feita. Acontece que isso a Dersa é uma das meninas dos olhos do PSDB, do governo do Estado de São Paulo, do Alckmin no momento, mas já foi também dos outros governadores ligados ao PSDB e ao PMDB. Por quê? Porque ela gera muito lucro prestando esse péssimo serviço. E eles não querem perder essa lucratividade. É como os pedágios, né? Não quer se perder essa lucratividade. Então, a discussão da obra para o benefício da região, para os governantes, para o governo do Estado de São Paulo hoje, ela é secundarizada, porque, por enquanto, como está, é muito bom, dá muito lucro. E dá muito lucro com um custo de manutenção muito baixo. A Dersa tem baixíssimo volume de investimento em relação ao lucro. Então, como está ótimo para o governo do Estado de São Paulo, para o PSDB. Para a região, é melhor que tenha passagem seca, com certeza. Tem que ser feito de forma responsável, mas é necessário que as prefeituras, de forma metropolitana, se engajem num projeto comum, e aí sim você possa rumar para fazer a obra. A outra questão é que essa gestão foi feita, essa discussão foi feita, não envolvendo o governo federal, porque tinha uma discussão política de que, se fosse feita a obra, deveria ter todo o crédito, se fosse feita, deveria ficar todo o crédito para o governo do Estado de São Paulo. A gente discorda disso, seja lá quem estiver no governo, governando a União é muito importante, é partícipe nessa discussão, e ela tem que ser envolvida para que a gente consiga resolver o problema de fato, porque, como você disse, as maquetes e os primeiros planos aí tem mais de 50 anos agora, e não foram feitas. E cada 2 anos, a prefeita Maria Antonieta de Brito e o prefeito de Santos, por exemplo, se envolvem na inauguração de maquetes, né? Isso chega a ser quase cômico, é patético, é risível, mas é uma conduta, né, que eles têm de serem grandes inauguradores de maquete. A gente tem que mudar isso. Jonatas, você... É de conhecimento de muitos munícipes do Guarujá que o Hospital Santo Amaro ele vive uma crise financeira crítica.
Muitas vezes presta um serviço sofrível, mas talvez o único hospital da região que atenda um número de moradores tão alto quanto ele atende. Como que a prefeitura pode lidar com essa crise financeira que o Hospital Santa Amaro vive? É a crise que foi planejada, né? Como toda crise do setor público, ela é planejada para que você consiga ter êxito na inclusão dos planos privados, né? Nos planos particulares. Essa é fruto de uma mentalidade. Não é só uma crise por falta de recurso. É uma má gestão muito bem planejada para que você desqualifique o serviço público e as pessoas criem um sentimento exacerbado de insegurança, né, de medo, né, que ninguém quer que um ente querido, quando esteja com problema de saúde, não consiga sequer ter o atendimento num tempo hábil adequado. Isso aí é inimaginável. Quem é pai de família, né, quem é mãe, tal, sabe que é um terror, é um medo para o pai acontecer algo desse tipo. Então, o que você faz? Você cria esse medo para as pessoas correrem para o hospital agora, a alternativa ao Hospital Ana Costa, que foi um espaço público, né, de atendimento público, e que agora está sendo 100% para planos particulares. Se as pessoas não conseguirem ver nenhuma ligação entre uma coisa e outra, a gente precisa melhorar a formação política da sociedade, né? Essa que é um grande problema. A gente vai mudar isso como? Primeiro, retirando do município aquilo que a gente considera muito danoso, que são as OS, né? Que são as organizações sociais, que hoje a nossa crítica é a seguinte: quando você vota num político, você vota para que ele coloque o plano de governo dele em prática, não para que ele contrate empresas que terceirizam os trabalhadores e que prestem o serviço público norteando a política da cabeça dessas pessoas do setor empresarial, né? A gente sabe também que a maioria das OS hoje que estão envolvidas em problemas, onde tem problema de corrupção na saúde, você normalmente tem OS envolvidas. Casos de médicos que batem cartão e não vão atender, você tem OS por detrás. Então você tem um setor muito grande aí de OS no Brasil, não é só no Guarujá, na Baixada Santista, no Brasil afora, de OS envolvidas em escândalos gravíssimos, desvio de verba de remédios, ou uma precarização de alguns setores dos trabalhadores da saúde, e sem contar a questão de alguns trabalhadores que também deveriam ser mais respeitados, como os setores de limpeza, os enfermeiros, que normalmente são terceirizados pelas OS, recebem menos do que deveriam estar recebendo e não recebem os seus direitos adequados, né? Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar as OS, nós vamos discutir, vamos fazer o pente fino no Hospital Ana Costa, para saber o quanto que houve de verba pública de fato ali investida, quanto que realmente que tem que ser público aquele hospital, para a gente recuperar do município. Nós temos que criar um novo projeto de saúde na cidade, pensando a saúde de forma mais preventiva. A gente tem que também elogiar aquilo que funciona na cidade. Tem alguns poucos setores na sociedade, na atual administração, pouquíssimos. Um deles, que a gente tem que elogiar, que funciona de fato pelo esforço dos trabalhadores, é o Programa da Saúde da Família. Tem hoje 42 unidades e funciona bem. Então, a gente tem que continuar esse programa, intensificá-lo, porque esse programa é um programa preventivo. Ele faz acompanhamento. Quando você faz esse acompanhamento, o que acontece? Você desafoga do hospital essa população que vê o seu problema resolvido na consulta em casa, no acompanhamento, na prevenção, naquele diálogo com aquela pessoa que precisa de um atendimento mais ali no tete-a-tete, para ver se ele está tomando remédio nos horários certos. São coisas pequenas, são coisas simples, que é o atendimento à família, na casa, que possa ser feito por uma pessoa que não precisa ser um médico necessariamente, mas que tenha o conhecimento, tenha os saberes para poder estar fazendo a discussão com essa família e assim evitando o desgaste do equipamento público que hoje só tem o Santo Amaro. E qual outra ação que a gente tem que ter? A gente se espelha muito em algumas gestões que deram certo na área de saúde, que são as policlínicas.
policlínicas que funcionem de forma descentralizada pela cidade, pelos bairros, porque daí você tem os primeiros exames mais simples, menos complexos, né? Você pode fazer nas policlínicas, você tem acompanhamento, requer equipes menores, né? Os equipamentos também não precisam ser gigantescos, podem ser equipamentos menores também, e as policlínicas descentralizando o problema, você desafoga o Santo Amaro, né? E aí você vai precisar menos recursos daí. E a gente tem certeza que os recursos existem, viu, Xane? Porque esses mesmos recursos hoje já estão na mão das OS, nós vamos tirar da mão das OS e vamos investir realmente em policlínicas e melhoria do equipamento e fortalecimento dos trabalhadores da saúde para que eles possam cooperar mais com o nosso modelo de gestão de saúde na próxima gestão. Guarujá, assim como Santos e todas as cidades da região, são cidades praianas, né? São cidades que têm uma facilidade maior para as pessoas praticarem esporte ao ar livre, poderem estar jogando um vôlei na praia, um futebol. O pessoal costuma correr na praia também. Aqui em Santos, com a ciclovia, em São Vicente também, o pessoal anda muito de bicicleta. São cidades que têm essa característica em comum. O que você acha que pode ser feito para fomentar o esporte no município do Guarujá? Parte da prefeitura, o que a prefeitura poderia fazer para incentivar ainda mais as pessoas a estarem praticando esportes? Então, essa questão é linkada muito com a discussão de turismo, porque a gente tem que ter um projeto de turismo muito claro na cidade, que eu vou falar um pouquinho rápido sobre turismo, porque é um tema muito importante para a gente, porque a cidade tem a vocação turística, ela é muito mal aproveitada porque não existe projeto turístico para a cidade. Ele sofre com a questão da sazonalidade. Então, nós vamos criar um projeto que vai ser gerador de emprego e renda. E uma das partes desse projeto turístico nosso, ele é o turismo acadêmico, que precisa da criação do centro de convenção, ele tem a ver com o turismo científico, o turismo de lazer, obviamente, o veraneio, obviamente, tal, mas aproveitar nossa rede hoteleira, que é a melhor da Baixada Santista, uma das melhores do Brasil, para que a gente possa também aproveitar a cidade o turismo náutico e o turismo de esporte radical. Esses dois setores do turismo não são aproveitados. A gente pode ter aqui nessa cidade, a cidade ela tem as riquezas naturais, ela está formatada para esses setores, portanto, turismo náutico e esporte radical. A gente acha que com isso a gente vai crescer, gerando emprego e renda, trazendo turistas para a cidade, incentivando o jovem local a praticar esse tipo de esporte, que é um esporte natural, a gente tem uma vocação para esse setor. E a gente acha também que é importante a discussão do Bolsa Atleta. A inversão das prioridades, da lógica de prioridades, é fundamental para a gente poder criar essa nova mentalidade. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Nós que eu digo é a administração pública, preferiu investir cerca de 20 a 22 milhões no ginásio de esporte, não, no campo de futebol, que é o centro de esporte lá do Guarujá, que hoje está o Elefante Branco, preferiu fazer isso do que fazer um centro de convenção turística, preferiu fazer isso do que criar um Bolsa Esporte dentro do município, preferiu fazer isso do que criar as pistas de skate, do que criar oficinas para políticas públicas para esportes como surf, atletismo, enfim. Ela é uma inversão de prioridades, preferiu as obras, que é onde fica mais fácil fazer desvio de verba, do que investir nas pessoas, do que investir nos atletas, do que investir na juventude, do que fazer convênio entre Secretaria de Esporte e Secretaria de Educação para que a gente desenvolvesse projetos poliesportivos na cidade. Então, é essa inversão que a gente tem que ter de lógica. Com essa mudança de mentalidade, a gente pode fazer muito pela cidade no setor de esporte, que é uma cidade incrível, Guarujá, porque apesar da sua administração, nós temos pessoas talentosíssimas e que precisam ser apoiadas. Mas é só possível fazer isso se a gente mudar inverter as prioridades, né? Deixar de ser obras para ser as pessoas. Perfeito. Jonatas, um dos pontos que a gente também queria abordar aqui é a questão de educação. O que é possível se fazer no âmbito municipal, obviamente, né? A gente tem escolas estaduais, e até também explicar um pouco como que a prefeitura pode interferir no dia a dia das escolas estaduais. Mas o que fazer nas escolas municipais, o que a prefeitura pode fazer para melhorar o nível de educação, porque a gente sabe que a base de uma sociedade é, de fato, a educação. O gargalo, quase todo mundo concorda do espectro de direita até a esquerda, todo mundo tem um chavão, né? Que o problema da sociedade é a educação.
quando muito alguém fala assim, a educação e a cultura, que falta cultura, etc. E tal. Primeiro, não falta cultura. Todos são produtores de cultura, todos são produtores de saberes. A questão é a visibilidade dessa cultura, a visibilidade desses saberes e quais os objetivos dessa cultura e quais os objetivos desses saberes. A educação é a mesma coisa. A gente precisa ter um projeto educacional no município que seja claro, que seja valorizando, primeiramente, o trabalhador da educação, seja ele da merendeira, do sujeito da limpeza, até o professor ou o diretor. E isso se faz também com a inversão de lógica, da lógica das prioridades. O que essa atual administração fez? Ela propôs, por exemplo, a última discussão de reajuste no município foi dar 0,5% ao professorado. Então, o que o município falou? Só dá para dar 0,5% ao professorado. Essa mesma administração aprovou o aumento do valor do salário do prefeito, do vice, dos vereadores e dos seus secretários. E foi um aumento de cerca de 35% a 40% para alguns setores. Então, ora, é uma inversão de prioridade. Você resolveu priorizar a classe política, né, e os seus comissionados, ao invés de valorizar os profissionais da educação. Então, isso é um fator. Mas falta verba para isso. Nós vamos economizar em outros setores. Como eu falei, é possível a gente ser um maior gerador de emprego e renda e aumentar a arrecadação. É possível, incluir catadores de material reciclável e gastar menos com empresa de lixo. Esses setores, é possível fazer revisão dos contratos do município e a gente também economizar dinheiro do município, do erário público. Esse dinheiro economizado já tem destino. Nosso dinheiro economizado vai ser investido principalmente em educação e cultura. É lógico que a gente tem que ter o básico para a saúde, mas já tem verba hoje que está carimbada para a saúde. Mas por que educação e cultura? Porque a gente acha que é daí que vem um gargalo, porque a gente precisa ter uma modificação de mentalidade, de participação da população. É assim que a gente vai resolver de fato, e não só na teoria, mas de fato, uma resolução prática dos problemas. Não adianta fazer só uma maquiagemzinha no Guarujá. O Guarujá meio que precisa ser refundado novamente. Uma cidade que foi abandonada, que está desgastada, que a classe política não goza mais de credibilidade junto ao eleitor, junto ao munícipe. Você tem muitos moradores da cidade que não se identificam com a cidade, que ficam só aguardando o momento para voltar para o seu estado, porque não tem identificação objetiva, porque não se sentem bem acolhidos dentro da cidade. Se as pessoas não conseguem se identificar com essa cidade, não conseguem se sentir munícipes, elas não vão ser bons cidadãos. E a gente não vai conseguir criar, se a gente não conseguir criar uma cidade boa para o munícipe, nós não vamos criar uma cidade boa para o turista. Então, tudo faz parte de uma mesma lógica. Na nossa lógica, nós vamos mudar as prioridades, vamos investir nas pessoas, que vai ter, sim, dinheiro, porque nós vamos tirar da onde esse ralo aí, que não, sem fundo aí, para onde vai todo o dinheiro do município, que tem a ver com a corrupção e com a má gestão, e nós vamos aplicar, de fato, nas pessoas, no cidadão e numa cidade participativa e inclusiva. Com isso, a gente muda a nossa realidade. Bom, beleza. Acho que é isso. A gente conseguiu explorar bastante aqui as questões do programa de governo, várias questões aqui que a gente viu que tinham sido tocadas, assim, mas a gente não tinha conseguido saber mais a fundo, a gente conseguiu aprofundar aqui, e a nossa intenção é justamente essa, né, a gente tentar ir além, tentar perguntar um pouco melhor, dar um pouco mais de espaço para as pessoas poderem falar mais a fundo do que elas conseguem falar de repente na televisão. A gente vai... Primeiro queria te agradecer, né, muito obrigado por ter participado, por ter aceito o nosso convite. E a gente vai estar publicando, editando e publicando nas próximas semanas aí. Maravilha, eu queria agradecer também vocês, eu acho que é muito importante. Espero que os outros candidatos também participem e espero que eles consigam explicar o programa de governo deles também. A gente não quis, eu procuro não discutir muito o programa de governo dos outros candidatos, das outras coligações, embora a gente tenha estudado, porque eu gosto de colocar muito claramente o seguinte, que nenhum outro candidato conseguiria ter a possibilidade de colocar os planos mirabolantes que eles têm no programa de governo deles, porque eles não têm o princípio básico, que é a independência e a autonomia. Porque todos eles, a maioria absolutíssima, está com o rabo preso com as empresas que financiaram eles. Então, por isso, mesmo que eles possam escrever qualquer coisa no programa de governo deles, eles não vão conseguir colocar em prática, porque eles não têm a independência que o pessoal tem, né? Então, eu agradeço a oportunidade e boa sorte para vocês aí. Quando precisarem novamente, estamos juntos. Valeu. Valeu, Jonas. Valeu. Obrigado, cara. Valeu. Abração para todos aí. Até mais.